e gerenciamento de incidentes. Aqui o conteúdo, essa agenda 4 faz parte de um conteúdo da disciplina de segurança e auditoria de sistemas, e nós vamos começar a falar sobre gerenciamento de incidentes, medida durante o ciclo de vida do incidente, ciclo dos incidentes, como reportar um incidente, tá? E aí a gente vai, no caso a gente executa isso em sala de aula, tá? A gente vai só ler um pouco sobre esse estudo de caso. Então, bom, gerenciamento de incidentes de segurança da informação. A gente já, para você que ainda não sabe o que é um incidente, né? Incidente é uma ação de uma ameaça explorar efetivamente uma vulnerabilidade, né? A gente viu que a ameaça, ela está dividida em dois tipos, a ameaça humana e a ameaça não humana. A ameaça humana, temos a ameaça intencional, aquela que tem a intenção realmente de prejudicar, e a ameaça humana não intencional, que é aquela que acontece em um incidente sem querer, né? Então ela explora a vulnerabilidade. E vulnerabilidade a gente também viu que é quando falta alguma coisa, né? O sistema operacional está desatualizado, as pessoas não estão conscientizadas sobre a cultura de segurança da informação. Então, isso são exemplos de vulnerabilidades. Bom, primeiro, devem ser informados ao Service Desk. Mas como incidentes podem ser informados ao Service Desk se as pessoas não sabem o que é um incidente de segurança da informação? Então, é uma coisa muito importante, é um procedimento muito importante a questão de fazer um treinamento de segurança da informação para mostrar quais são esses atores, né, essas palavrinhas do contexto de segurança da informação, onde o usuário ele vai ficar um usuário mais treinado, né? Ele vai ter a informação sobre a cultura de segurança da informação e assim ele vai poder visualizar que lá no setor financeiro tem um documento que foi impresso, né? E lá no setor financeiro tem uma impressora que é central, né? Mas essa impressora ela fica perto da porta, então as pessoas podem vir a entrar e daí a pessoa que imprimiu deixou a impressão lá, esqueceu de tirar e foi lá a pessoa e viu, olha só, então esse é o faturamento da empresa, é isso que ela ganha por ano. Ou então vai lá no setor de pessoal e daí vê uma impressão da folha de pagamento, então aquele meu gestor ganha isso e não faz nada, né? Então é uma situação de incidente, uma impressão, ficar muito tempo na impressora e ter ali informações, vamos dizer assim, confidenciais que não é qualquer pessoa que pode ver. Podem ser informados para um responsável específico ou para dentro ou para a chefia dentro da hierarquia da organização. Então, quando você vai e faz essa conscientização nos setores com essas pessoas, você diz, olha, quando você vê algum incidente de segurança, como por exemplo, o cara do setor pessoal tem acesso ao módulo financeiro no sistema. Então, a pessoa efetuou um procedimento errado de autorização de entrada no módulo, né, e nesse momento a pessoa do pessoal informa o seu gestor, e aí esse gestor vai falar com o pessoal da TI para reconfigurar o sistema. Então, temos outros exemplos aqui. Alguém deixou um documento, foi esse o caso que eu citei. Um arquivo com informações pessoais de um funcionário desapareceu, né, lá no servidor de arquivos. Uma porta que deveria estar mantida trancada estava aberta, né, o data center, né? Um PC mostrando informações estranhas no monitor. Já esse daí, vocês podem perceber que está entre aspas, isso porque isso não é um incidente de segurança da informação. A não ser que realmente seja um efeito de um vírus que está causando aquelas informações estranhas, mas pode ser que seja só um mau contato no monitor, certo? Então, o importante é aprender com o erro e usar esse aprendizado para não errar novamente no futuro, certo?
Então, isso daí é uma coisa muito importante. Olha só, então isso daqui tem uma dinâmica de grupo, na verdade a gente não vai fazer essa dinâmica, mas olha só que interessante. Levantar 3 chamados ao Service Desk que não são caracterizados como incidente de segurança. Então, no slide passado, eu dei um exemplo, reportando um incidente de SI. SI é Segurança da Informação. Então, o propósito do processo de gestão de incidentes, né? Quando a gente fala de processo, a gente fala de procedimento, quando a gente fala de gestão, a gente fala de administrar. Então, é garantir que incidentes e fraquezas, lembrando que nossas fraquezas são as nossas vulnerabilidades, de segurança da informação sejam identificados. Então, é olhar, bater o olho e dizer, aquilo dali é um incidente de segurança da informação. E isso a gente já conseguiu fazer quando a gente consegue saber o que é um incidente de segurança e o que não é um incidente de segurança. Quando a gente conscientiza o usuário. Após essa identificação, é preciso registrar em algum sistema de, de incidentes. Isso vai permitir que futuramente a gente leia essa base de conhecimento desses registros feitos e a gente consiga utilizar essas lições aprendidas para já colocar da próxima vez que acontecer e restaurar o serviço ao estado normal o mais rápido possível. Parar aquele incidente, né? E aí, depois de registrarmos, nós precisamos analisar para ver onde e como que tem que ser feito para resolver aquele incidente. E depois da gente analisar, a gente vai aplicar uma medida apropriada para que seja tomada em tempo hábil, né? Seja uma situação em que o hacker tomou posse de uma máquina, e aí, ao tomar posse dessa máquina, ele está lá fazendo alguma coisa e é percebido isso, então, na mesma hora, tira o cabo de rede. Isso seria uma medida, uma solução de contorno para parar aquele incidente, né? De segurança da informação, e aí depois eles configurarem o arquivo da forma correta para que isso não possa acontecer de novo. Aplicar uma atualização. A gestão de incidentes deve ser realizada para que possamos aprender com eles, né? Então, o segredo é errar menos e acertar mais. Não estamos buscando o culpado, né? Informar os resultados do processo para a pessoa que informou o incidente. Olha, então é o seguinte, a gente viu que você informou o incidente e a gente já está tratando ele, tá? Pode ficar despreocupado que não teve um impacto muito alto e a gente vai restaurar o serviço ao seu estado normal. E atualizar o sistema a partir dessas lições aprendidas. Deve ficar claro que, caso uma esteja deliberadamente roubando informações, a polícia deve ser acionada. E aí vai entrar a nossa equipe de, de gerenciamento de incidentes, mas também aquela que vai tratar de incidente de rede, né? Vai envolver conhecimentos de perícia forense, por exemplo, para analisar, para se diagnosticar, para encontrar evidências que aquele funcionário realmente estava causando aquele delito e depois, com essas provas, ter o mandato para essa polícia prender o cidadão, né? O que deve ter em um formulário de registro de incidentes? Isso daqui é um exemplo. E tem que ter a data e a hora, né? Senão a gente lá na frente... Quando é que aconteceu? Que horas aconteceu o incidente? Tem que ter. O nome da pessoa que está reportando o incidente, né? Apesar que em um momento de uma investigação, esse nome pode ser ocultado até que todo o caso seja evidenciado e ele possa ser depois o chamado como testemunha. Local da ocorrência do incidente, se foi na empresa, se foi em casa. Descrição do incidente, se foi vírus, foi roubo de informação, perda de dados, etc. Consequência do incidente, né, o impacto que causou aquele incidente, parou o sistema, o impacto trouxe um dano indireto, que foi a perda de credibilidade da empresa. Não.
Tipo de sistema, se for um desktop, se for impressora, tipo de sistema ou ativo, né? Servidor, celular, número, nome do sistema, quem mais foi informado, né? Se a pessoa que reportou o incidente só reportou ao chefe dela, ao gestor dela, né? Ou então não, ela não reportou para ninguém, porque o problema está justamente no gestor dela. Então, basicamente, é o que deve ter em um formulário de registro de incidentes. POP, de gerenciamento de incidentes, que é o procedimento operacional. Então, qual formulário, sistema deve ser utilizado e, se necessário, como preenchê-lo. Então, isso daqui é para o usuário saber o que ele tem que fazer, qual formulário, quando ele se deparou com a situação de incidente, que ele vai fazer. Que passos devem ser feitos, minimizar as consequências, né? Se é tirar o cabo de rede, se é atualizar o sistema, se é efetuar o logoff no sistema, como analisar o incidente e identificar a causa do incidente ou de um conjunto de incidentes. Então, isso daí, a gente pode entender que esse POP já está sendo utilizado por uma equipe de gestão de incidentes, onde ele vai como analisar esse incidente de forma mais profunda. Que passos para determinar as medidas corretivas necessárias para prevenir que o incidente ocorra novamente, né? Então, com o histórico, né, do registro do incidente, a gente vai ver as informações e vai ver que é preciso, o sistema estar atualizado, então vai se criar uma rotina para que esse sistema realmente seja atualizado, não precisa da intervenção humana, porque é o nosso elo mais fraco. Depois aí temos quem deve ser informado da ocorrência do incidente, se é o pessoal do suporte, se é o gestor da pessoa. Medidas durante o ciclo de vida do incidente. Então, o incidente tem um ciclo de vida, e aí temos algumas medidas que precisam ser tomadas durante o ciclo de vida dele. Primeiro, a redutiva, né? Então, a gente está vendo que nós temos a ameaça, né? Lembrando que a ameaça existe, mas ela não explora uma vulnerabilidade, a gente não tem um incidente. O que a gente pode fazer é reduzir o risco dessa ameaça vir a explorar essa vulnerabilidade. Então, são medidas redutivas para reduzir o risco dessa ameaça vir a se efetivar, explorar a vulnerabilidade, certo? A vulnerabilidade. Depois temos aí a preventiva, que é aquela questão da conscientização dos usuários, é aquela questão de auditoria, né, para saber se os sistemas estão atualizados. E aí, quando chega no incidente, nós temos a medida detectiva. Então, através de monitoramento, a gente pode checar os logs e pode detectar se aquele incidente ocorreu. E aí, logo em seguida, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter uma medida repressiva, porque nós precisamos parar a consequência daquele incidente, ok? Perfeito. Aí depois que a gente parou aquele incidente, o que a gente vai fazer? A gente viu que, infelizmente, aconteceu um incidente, a gente repreendeu, a gente tirou o cabo de rede, por exemplo, lá, mas houve uma consequência, mudaram alguns registros no sistema e precisa ser corrigido, porque precisa recuperar esses danos, essas consequências. E aí nós vemos que temos que restaurar um backup, né? Por exemplo, a seria a recuperação do caso, ok? E aí temos aí no final a dinâmica de grupo, dá um exemplo de cada uma das medidas do ciclo de vida, que pode ser feito. Então, vocês fiquem à vontade para fazer isso daí, ok? Olha, um dos guias aqui para implantação de medidas de segurança com relação ao gerenciamento de incidentes. Temos aí a ISO 20000, tá? Temos aí a ISO 20000. Depois nós temos a
a 01, a 02 e a 05, né, que a gente conhece aqui, que é a parte de gerenciamento de riscos, ok? Exemplo de tabulação de dados de incidentes, aqui, por exemplo, olha só, número de problemas, né, no caso, troca aí, por favor, problemas para incidentes, invasão de hackers, vírus detectados, perda de arquivos, desconexões do servidor. Então, houve em janeiro 5, fevereiro 3, março 8, abril 4, de invasões de hacker, né? Então, essa empresa aí, com certeza, está muito vulnerável, né? Total de problemas, no caso, incidentes, tá? 20. E aí, por categoria do total de incidentes que aconteceram, a gente pode dizer que 22% foi com relação à invasão de hackers. E aí vocês podem ver as outras informações. Registrando interrupções de serviço, porque é importante, né? Esse registro do incidente já está exatamente registrando essa interrupção do serviço, né? Em grandes organizações, as interrupções do serviço são normalmente informadas ao Service Desk. Então, tudo é centralizado na central de serviços, no Service Desk, né, que lá eles vão fazer a escalação funcional ou hierárquica para ser resolvido essa interrupção. Depois, nós temos aí que as informações relevantes devem ser levantadas e registradas no sistema. Isso daí a gente já viu antes, que é a questão lá dos registros no sistema. Como é que a gente vai registrar o incidente? Então, temos aqui esse ciclo do incidente, novamente aí. O ciclo do incidente tem as seguintes etapas. Então, nós temos a ameaça, que é aquela, vamos dizer assim, aquela probabilidade, né? A ameaça está antes do incidente acontecer, a ameaça está mais ligado àquela... A gente viu os dois tipos de ameaça, certo? Então, tem a ameaça intencional e a ameaça não intencional. Essa é a primeira etapa do incidente. Na verdade, o incidente não aconteceu ainda, né? Por quê? Porque a ameaça não explorou a vulnerabilidade. Depois tem o incidente, depois tem o dano e depois tem a recuperação. Beleza, tudo bem. Medidas de segurança são destinadas a etapas específicas do ciclo de vida, né, do incidente, e essas medidas são tomadas para garantir o CID. Todo mundo se lembra do CID? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Isso daí é a tríade da segurança da informação. Com isso, os nossos sistemas de informação e as nossas empresas vão ter, vamos dizer assim, salvaguardado as informações. E aí nós temos a ameaça, né? E aí, no momento da ameaça, na iminência da ameaça, a ameaça existe, mas ela não explorou a vulnerabilidade, então nós temos só uma situação de risco. Pronto. Qual é o risco? Lembre-se, o risco é a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade. Quando a ameaça explora uma vulnerabilidade, o risco se efetiva e nós temos um incidente, tá? Então, a ameaça, por exemplo, o roubo de informações por hackers. Então, isso é um risco. Quem ameaça? Os hackers. Então, aí nós trabalhamos com medidas redutivas. Nós colocamos firewall, antivírus, nós atualizamos nossos sistemas operacionais. E aí nós temos medidas preventivas, que é antes ainda de acontecer o incidente. Temos a parte da conscientização, da auditoria para ver se os sistemas realmente estão atualizados. Aí acontece o incidente, nesse momento tem que ter medidas detectivas, tem sistemas que monitoram, tem pessoas que estão olhando os logs dos sistemas, é enviado e-mail. Então, depois que acontece o incidente, aí vai acontecer o dano. Então, no momento que acontece o dano, tem que ter uma medida repressiva, que vai parar, vai repreender aquele dano, para que o impacto, para que não seja maior do que as pessoas pensam que pode ser. Tá? Então, depois que acontece esse impacto, tem a medida repressiva, a gente para o incidente que foi detectado, a gente vai e faz uma recuperação daquele ativo, né? Então, a gente recupera o ativo, então a gente toma uma ação corretiva a respeito daquele incidente, ok? Seja recuperação de dados, seja o rollback de uma máquina virtual, né?
Basicamente é isso do ciclo do incidente. Dentro dessa parte de gestão de incidentes, a gente tem os gestores de gerenciamento de incidente. E dependendo do tamanho da organização, existem vários papéis ou posições abrangendo as diversas responsabilidades dentro da organização. Nós temos aí o CISO, né, que é o Chief Information Security Officer, é um cara que tem muito conhecimento sobre risco, né, chamado gerenciamento, gestor de riscos e segurança da informação. Temos o Chief Security Officer, que é um gestor de segurança da informação. E temos aí o gerente de segurança da informação. E, além disso, nós temos o analista de segurança da informação, que vai ser um cara que vai tratar no nível mais técnico, né, com as ferramentas de segurança, mão na massa, né, o hands-on, sobre a questão, o contexto de gestão de segurança da informação. E um estudo de caso, em uma grande organização, com filiais em todo o país, incidentes de segurança são ocorrências comuns. Há pouco tempo, um funcionário deixou seu laptop na capota do seu carro. Olha só o que aconteceu. O laptop foi encontrado, mas as informações neles contidas eram importantes e não deviam ser divulgadas para as pessoas em geral. Será que alguém conseguiu acesso a essa informação? Será que o laptop tinha senha? Será que a senha era forte? Né? Pendrives também são frequentemente perdidos. Os profissionais não sabem com certeza que arquivos estavam armazenados. Então, essa empresa está precisando de uma conscientização sobre segurança, né? O departamento de marketing ficou surpreso ao descobrir, durante a auditoria, o grande número de funcionários no departamento que tinham informações confidenciais sobre ações estratégicas na área de marketing, né, da organização. Então, é complicado, né? O cenário aí de segurança da informação está bem imaturo. Você, como funcionário da empresa, teve a honra de ser escolhido o primeiro CSO, Chief Security Officer. E sua primeira tarefa é garantir que a administração seja conscientizada da necessidade da segurança da informação e que os incidentes acima fossem analisados e ações fossem tomadas para que não voltassem a ocorrer. Então, faça o seguinte, indique quais ações você tomaria, que medidas você tomaria para garantir que seus objetivos, os objetivos acima indicados, fossem atingidos. Ok? No slide anterior, essa daqui, são ações possíveis. Então, aquilo que você pode fazer com relação a, como Security Officer, você pode usar com relação ao laptop, passar a criptografar as informações armazenadas no HD do laptop, não armazenar dados no HD do laptop, fazer um backup ao menos semanal, caso armazene dados no HD do laptop. Com relação ao pendrive, você pode passar a criptografar as informações armazenadas em pendrive, não permitir unidade de disquete, CD ou pendrive, usar softwares para impedir a entrada e saída de dados do computador pela USB, impedir dessa forma o uso de dispositivos como o pendrive. Informações estratégicas lá com relação ao pessoal de marketing, definir quem pode ter acesso às informações estratégicas no departamento de marketing e passar a realizar estratégias dentro de grupos de identidade, né? Então, perfil de acesso. Então, só vai ter acesso àquela pasta o pessoal de marketing, aquela pasta não vai ser pública na rede. Realizar procedimentos de conscientização para todos os funcionários do departamento, aquele negócio que a gente viu anteriormente da parte de gerenciamento de incidentes, de conscientizar, de treinar os usuários, a fim de reduzir o compartilhamento das informações. Por exemplo, senhas não devem ser compartilhadas, introduzir a política de mesa limpa, não imprimir e-mail, não deixar a tela do computador aberta, né? Se você é Windows, clica na tela do Windows e na tecla L. Se é Linux, Ctrl Alt L para bloquear a tela. Conscientização da administração sobre a necessidade de segurança. Essa cultura, essa mudança de cultura de segurança da informação sempre é melhor e sempre é mais eficaz se vier de cima para baixo e mais eficiente também. Então, identificar os maiores riscos de segurança da informação e suas consequências, principalmente as perdas, e realizar palestras com todo o pessoal da administração
para apresentar, né, fazendo apresentações dessas informações, ok? E com isso, ao final dessa agenda, você sabe resumir como incidentes de segurança são comunicados e as informações que são necessárias. Você sabe dar exemplos de incidentes de segurança e quais são os que não são incidentes de segurança. Explicar as consequências da não notificação desses incidentes de segurança. A gente não vai ter um histórico, né? Explicar o que implica uma escalada funcional. Então, quem é que vai resolver aquele incidente? Né? Se vai ser o gestor, vai ser um analista de segundo ou terceiro nível. Descrever os efeitos da escalada dentro da organização e explicar o ciclo de vida do incidente, né? Explicando esse ciclo de vida lá, se lembra, né? Qual é o ciclo de vida do incidente? Tem a questão da ameaça, depois temos o incidente acontecendo, depois temos o dano e temos a recuperação. Então, essa foi a agenda 4, a aula 4. Tá ok? Foi um prazer e até a próxima.